Hoje gostaria de perguntar ao Jorge, que tem tanto conhecimento das obras literárias, se ele conhece ou poderia nos dizer algo sobre a obra chamada A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Esta obra tem sido bastante comentada na casa que frequento. Porém, no meio espírita não vejo. Imagino que uma obra assim não poderia ficar em segundo plano. O que você acha, Jorge? Com vocês. A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, é uma obra antiga, tá? Ela é antiga. Quando eu cheguei ao movimento espírita, em 1980, essa obra já existia. Mas é uma obra que causa estranheza, porque fala de um Jesus muito humanizado. Uma infância de Jesus, ele é muito humano, muito parecido conosco. Ele tem ciúme dos irmãos. Então, assim, uma vida bem próxima daquilo que um ser humano comum tem. Então, ela causa estranheza por esse fato, e isso não condiz com a excelsitude do Cristo. E um segundo fator que causa estranheza é Jesus vir psicografar um livro sobre ele próprio. Parece muito mais ter sido obra de algum tipo de processo que não seja exatamente o que a gente pensa que esteja acontecendo. Ou seja, uma outra entidade, passando-se por Jesus, está, de certa maneira, se apresentando para as pessoas e muitos acreditando que seja ele. Então, você pergunta a minha opinião sobre esse livro é que ele seja fruto de um processo de mistificação, não uma mistificação do médium. O fenômeno pode ser um fenômeno mediúnico, legítimo, mas o espírito que escreveu assinando-se como Jesus não parece ser o mestre e parece ser muito mais uma entidade que tenta se passar pelo Cristo, trazendo notícias que não condizem com a personalidade do governador planetário. Nós temos muita curiosidade em saber como foi a biografia, né, de Jesus, como é que foi os detalhezinhos da vida dele, o que ele fez em tal período, como é que foi. E Kardec, ele é muito lúcido. Kardec é o bom senso e a lucidez em pessoa. Quando ele escreveu aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Ele fez questão, no início, no primeiro parágrafo da introdução, de deixar bem claro que o Espiritismo se baseia na sua moral, a moral espírita é a moral de Jesus, exclusivamente a moral. E eu vou ler aqui. Pode-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam as suas crenças. E adiante ele diz: essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Eu acho que nós podemos nos guiar por aí. Não interessa se Jesus subiu ou desceu o monte, se Maria era virgem ou se não era, se Paulo caiu do cavalo ou do camelo. Isso não vai mudar. O que nós temos que extrair do estudo dos evangelhos é a moral que o Cristo tentou nos trazer. A moral cristã. Então,
Queremos ler? Claro, vamos ler o que nos vem à mão, os que nos oferecem, mas ler com um olhar crítico, e não só ler, ouvir séries sobre Jesus. Vamos assistir, vamos ler, isso faz parte, isso nos engrandece, né? Não podemos cair em proibições, mas vamos ter o bom senso, a reflexão, conseguir avaliar. Eu estou com dúvida, será que fez isso mesmo ou não fez? Isso interessa, isso vai mudar a mensagem moral trazida pelo Cristo, a proposta de vida trazida por ele? Se não vai, então não adianta nós criarmos conflitos, principalmente em estudos na casa espírita, por causa desses pontos.